Bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada de Setup. Setup é um podcast sobre dança contemporânea em Portugal e hoje temos como convidada Teresa Silva, bailarina, intérprete e coreógrafa. Olá, Teresa. Como é que estás? Estou bem, sim. Obrigada por teres vindo e teres aceito o nosso convite. É uma honra seres uma das convidadas desta temporada. E para começar com esta pequena introdução da apresentação, intérprete, bailarina, coreógrafa, é muito mais apetecível ouvir de quem é entrevistado se é assim que se descreve ou assim que se sente neste momento. O que é que dirias, Teresa? Sim, acho que está bastante apropriado. Acho que, Sim. de facto, a minha prática mais recorrente e mais basilar é, de facto, a de interpretação. Também sou criadora, Sim. sim. Também, de vez em quando, ensino, não é? E pronto, e depois também faço investigação, mas não... Mas pronto, acho que é por aqui que me movo, sim, sem dúvida. Sim. São sempre assim aqueles... Ou seja, há sempre as biografias e as pequenas descrições que vêm, ou nas sinopses, justamente com as sinopses das peças. E por trás destas denominações há muito mais, não é? E estes caminhos são construídos a partir de um percurso que é iniciado sem ninguém saber que amanhã acabamos por ser estas coisas todas, não é? E dizias que também, pronto, aliás, não mencionas coreógrafo, mencionas que fazes criação, não é? E como é que tu lidas com estes papéis todos em simultâneo? Se há uma forma de lidar ou questionas-te com estas três coisas ao mesmo tempo? Eu acho que preciso de todos ao mesmo tempo. Para mim tem sido sim, tem sido importante poder navegar de uns para os outros, porque acho que eles acabam por se informar, não é? Quando eu trabalho como intérprete, acaba por informar depois o trabalho que faço como criadora. Quando crio, depois também informo muito depois o trabalho de interpretação que faço com diferentes coreógrafos e coreógrafas. Vai tudo nutrindo esta investigação que venho fazendo. Portanto, neste momento da minha vida, acho que tenho tido também a sorte de poder continuar a fazer todos esses papéis. E acho que vou precisando de escoar, digamos, a minha maneira de ser e de ver as coisas nesses papéis. Sim, sim, tem feito sentido. E sentes que há diferentes Teresas com estas três nesses lugares todos? Ou tem que haver sempre uma adaptação? Óbvio. Como é que... Acho que um dos desafios também é perceber os trânsitos, não é? Entre... Pronto, sabemos que este trabalho é muito repartido, é muito fragmentado e às vezes é desafiante perceber a continuidade, não é? No percurso. E eu acho que um dos desafios é manter, é integrar, não é? Integrar tanto o papel de criação, a criação com a interpretação e perceber realmente que Teresa é que vai sendo... é que se vai criando, que vai sendo, que vai encontrando dentro desses diferentes focos, que acabam por ter um bocadinho diferentes focos. E pronto, e às vezes é isso, o desafio às vezes é como sentir essa continuidade no trabalho, passando de coreógrafos e de coreógrafas diferentes, de projetos diferentes entre Portugal e um pouco em França também. Mas pronto, são experiências também muito ricas, não é? Muito ricas, sim, sem dúvida. E sentes que, de alguma forma, ao navegares entre esses papéis simultâneos, não é? E fragmentados, como dizes, que tens que criar algum tipo de limite? Ou seja, até aqui eu sou intérprete, até aqui sou criadora, ou achas que chega um momento que fica tudo muito, muito cruzado? Não sei. Eu diria que, sobretudo, cada vez mais, né, nos projetos de interpretação que tenho feito, por exemplo, é pedido que o intérprete, há esta figura do intérprete-criador também, sim, não sim. é? Então acabas por contribuir muito para a criação da peça. Portanto, aí eu sinto que me é pedido e me é feito o convite de, não é, dar um pouco mais das minhas convicções, dos meus desejos, das minhas visões para os trabalhos. E isto
Posso pronto, falar no caso, por exemplo, da Vera Mantero, Uhum. que acho que é uma coreógrafa que abre muito espaço aos intérpretes para contribuírem. Ahm, mas eu acho que eu não vejo muito essa questão, acho, dos limites. Acho que é uma boa pergunta para eu ficar a pensar em casa. Mas eu acho que vejo mais a contaminação, na Uhum. verdade, desses papéis do que propriamente as barreiras ou os limites Uhum. neste momento. Acho Sim, que sim. há esse diálogo. E depois também há esta. Falávamos ainda há pouco, antes de estarmos aqui, Uhum. neste aqui agora, que há essa coincidência, ou essa sorte, ou esses cruzamentos com situações que nos proporcionam esses lugares também, se calhar, de liberdade, onde essas fronteiras não são tão vincadas dos Uhum. Estados limites, não é? E ainda agora mencionaste a Vera, que pratica muito este lugar do intérprete criador. Mas antes disso tudo, Teresa, conta-nos um bocado, ou um pouco, como é que, fazendo aqui um rewind, como é que isto começa? Ou seja, em que contexto é que tu inicias a dar os primeiros, literalmente, os meus primeiros passos de dança, não é? Se o teu contexto tinhas uma família que estava muito, muito ligada às artes, houve alguém que disse, não, Teresa, tu vais ficar incrivelmente numa aula de balé, há uma professora espetacular naquele estúdio. Como é que isto aparece? Então, a minha família vive em Almada, com a altura em que eu começo a fazer dança, e eu, na verdade, começo a fazer dança assim muito pequenina, aos 4 anos. E eu sempre me contei esta história, porque depois isto é muito giro, porque a gente acaba por se contar histórias a nós próprios. Eu sempre achei que a dança tinha aparecido porque eu, quando nasci, nasci com o pé boto, ou seja, tinha o pé ligeiramente para dentro. E eu acho que tinha esta narrativa para mim que eu teria ido para a dança porque tinha nascido com este pé para dentro e que a dança fazia bem ao andeor e a corrigir e a fazer a rotação externa. Mas é impossível porque eu era bebé e não comecei a dançar assim tão bebé. Então eu sempre achei que a dança me tinha acontecido, que tinha vindo ter comigo por essa fatalidade, por esse destino. Mas não, na verdade, aos 4 anos eu estou no infantário, na escola, e vejo umas meninas numa sala, acho que eram praticamente só meninas, a fazer balé, acho eu, e sou eu, na verdade, que digo à minha mãe, olha mãe, eu quero fazer aquilo. Pronto, ou seja, ganhei noção que na verdade fui eu que escolhi, não é que decidi, porque às vezes, né, a vida, somos nós que escolhemos fazer determinada coisa, outras vezes as coisas acontecem. Sim. Mas ali, ou seja, fui eu que escolhi a dança, na verdade. E sempre achei que a dança é que me tinha aparecido por destino. Então é isso, vejo-as nesta aula de dança e digo à minha mãe que quero fazer, e a minha mãe inscreve-me na altura e pronto. E então eu começo aos 4 anos em Almada, no infantário. Depois há ali uma altura em que a minha mãe sente que aquelas danças que eram feitas ali eram muito... Pronto, devia ser dança criativa também, devia ser... Não era assim muito... Acho que cada vez que entrava uma nova aluna, que recomeçava tudo do zero, então ela quis dar-me um bocadinho mais de um contexto, se calhar um bocadinho mais sério, de alguma maneira. Então ali aos 6, dos 6 aos 9, eu estudo com uma professora, que é a Elizabeth Melo, em Almada. Já faço um programa da Royal, ou seja, já tem assim algo... Royal Academy, famosa. Exato. Todos a fazer a Royal Academy. Sim. Anos 90, claro. Não sei se ainda existe, mas pronto. Deve estar por aí. Sim, já havia exames, já havia avaliações. Portanto, já era uma coisa um bocadinho mais séria. E depois é esta minha professora, Elizabeth Mel, que, isto aos 9 anos, que me fala comigo num dia, numa aula, chama-me a mim e a outra colega e diz-nos se nós sabíamos o que era o conservatório de dança. Coisa que eu desconhecia completamente. E que achava que nós podíamos ter potencial para entrar na escola. Portanto, aos 10 anos... decidi experimentar. Eu nunca disse que queria ser bailarina, acho eu. Nunca pensei que pudesse vir a fazer este trabalho profissionalmente. Mas também nunca fui uma pessoa... Sempre fui, acho eu, uma pessoa curiosa. E a minha mãe também, a minha família. Mas, portanto, para dizer também que venho de família que não
que não é ligada às artes de Certo. todo, portanto, acho que fui eu um bocadinho que, apesar de, pronto, acho que a minha mãe mesmo assim ia ver espetáculos quando era mais nova, mas pronto, em casa, assim, livros, cinema, mas pronto, assim, dança. Mas então, Aos 9 anos, aos a 9 professora. anos, exato, a minha mãe vai comigo para o bairro Alto, que também era assim um lugar que na altura era muito, deixa-te imaginar, muito labiríntico, Sim. muito misterioso. Recordas-te disto? Ou seja, 9 anos em Almada, portanto, Ir 9 para anos, Lisboa. anos 90, Sim, sim, ok? Em Almada, exato. ires para o Bairro Alto, sítio labiríntico. É Depois, uma mudança de atmosfera para ti também. completamente. E para a minha mãe, eu lembro de nós irmos, a minha mãe estava completamente perdida, não sei, nunca tínhamos ido para ali. E pronto, depois esta coisa muito curiosa também da audição. Eu nunca tinha feito a audição. Então, nós, naquela altura, pronto, para entrar, isto é para entrar no 5º ano de escolaridade. No conservatório? No conservatório, a Escola de Dança do Conservatório Nacional, temos de fazer uma audição. E é uma audição de 3 dias. E nós não percebíamos nada. Nós achávamos que, pronto, normalmente as audições, não é, há um grande grupo e depois há uma seleção a cada dia, há uma fase de seleção e, portanto, já passam menos pessoas. Mas digamos que são as pessoas que à partida vão ficar depois no curso. E nós achávamos que era porque eles estavam com imensas dúvidas sobre mim, que não então que era precisavam de me ver mais. 3 dias seguidos. 3 dias, achava uma coisa exageradíssima. Pronto. Mas lá entrei no conservatório e pronto, e decidimos também, enquanto família, era possível, os meus pais na altura trabalhavam em Lisboa, portanto era possível poder estudar ali naquela escola. E pronto, e foi uma escola, como podes imaginar, um bocado exigente. Claro, sim. Tem muitas coisas boas, mas também tem algumas mais desafiantes, mais difíceis. Pronto, acho que posso falar, é uma escola pequena, não Sim, é? certo, sim. Portanto, a aprendizagem é feita de uma maneira muito, muito próxima, aprendemos muito bem. Tem uma carga, portanto, que é uma escola que mistura, não é, o ensino artístico com o ensino normal. Até uma certa fase, depois há ali uma fase em que já não dá. Mas é muito exigente. É muito exigente, muito competitiva. E pronto, e para mim, que eu que não tinha um corpo necessariamente ideal para a dança clássica. Não tinhas? Como assim? Não tinha muitas dificuldades. Eu acho que mesmo assim, pronto, Sofia é uma palavra assim pesada, mas eu acho que houve momentos em que era mesmo muito difícil esta luta contra o meu corpo. Também depois há ali uma altura em que eu começo a ter a dança moderna, que eu já sentia que tinha mais alguma apetência e até mais desejo por aquelas formas. Mas depois há um episódio, se calhar, que eu posso contar, que acho que é muito basilar aqui deste... interessa também perceber, ou seja, os momentos em que alguma coisa muda. Exatamente. Completamente. Então acho que este aqui foi um momento muito fundamental para a minha percepção da dança, para o meu caminho, eu acho. Então, há ali uma altura, portanto, isto já... nós temos exames a cada ano, sim. não é? Ao nível de exigência enormíssimo. Sim. Ainda para mais nessa idade, não é? Sim. Ali no 3º ano há uma razia, há imensas amigas que vão embora, portanto são mandadas, são chumbadas, portanto e são convidadas a sair da escola. Portanto, isto era uma coisa que acontecia, pronto, com regularidade, mas ali foi muito chocante porque foram muitas e foi assim bastante pesado. Então eu comecei a perceber, espera lá, isto aqui é mesmo sério, isto aqui eu tenho, estás a ver, eu tenho mesmo de dar muito de mim para conseguir andar em frente, pronto. Sim. Então, mas eu tinha muitas dúvidas se ficava, se não ficava no conservatório ali na altura depois do 9º ano, a partir do 10º, digamos que o currículo da escola acaba por se reduzir muito. Eu era muito boa aluna a várias coisas, podia ter ido para ciências, por exemplo, e ter escolhido ficar naquela escola significava tornar-me bailarina, porque não tinha depois as outras disciplinas. Então eu já estou no 10º ano, decidi ficar, muito também pelas minhas amigas, porque depois são contextos muito, muito pequeninos, então acho que também fiquei muito pelas amizades que tinha ali. Há um contexto que vai formando, não é? Sim, completamente. Sim. Então, eu já estou no 10º ano e, na verdade, tenho uma fratura de stress no pé. Ok.
Ou seja, explica um pouco isso, o fratura de stress no pé. então, Estamos a imaginar o pé em stress, o que é que se passou? na verdade tem a ver com fazer repetitivamente os mesmos movimentos, movimentos que não são muito Naturais? naturais para o corpo, exatamente. Portanto, basicamente o osso começa a ficar podre por dentro. Ele não parte exatamente, mas fica fragmentado. Pronto, e foi um momento de extremo pânico para mim, porque nós tínhamos de seguir, nós tínhamos de, não é? Tínhamos de continuar. Claro, e os exames e avaliações e passa, não passa. Então foi um momento muito chocante para mim, de eu perceber que tinha de parar mesmo, tive de ficar um mês, e ficar um mês parada naquela altura é horrível, porque ficas a pensar, não vou continuar mais, não vou poder voltar. Vou ficar fora de forma, etc, etc. Então tinha de ficar um mês parada com gesso no pé e depois tive mais 2 meses, pelo menos, de fisioterapia, pronto. E neste tempo, mesmo com o pé engessado, com muletas, a fazer fisioterapia, etc., eu não podia fazer as aulas, mas eu ia a todas as aulas de dança. E lá estava eu a observar as minhas amigas a fazerem a aula, sempre com o meu caderninho, a apontar as correções da professora, as indicações. E foi nesse momento que eu percebi o que era dançar. Ok. Ao ver de fora aquelas aulas, ao ver de fora as minhas amigas a dançar, eu percebi que a dança não era fazer um programa, não era fazer um movimento, este movimento, e depois o outro movimento, e depois o outro movimento. Que a dança era o que estava entre as coisas, né? Que maneira é que tu investes um gesto, que maneira é que tu respiras num gesto e de um gesto para o outro. Isso para mim foi fundamental. Portanto, eu digo que só aí é que eu comecei, porque eu até ali, eu fazia, mandava-me pôr ali a perna, punha a perna, punha o braço ali, punha o braço ali. Mas eu não enchia, enchia por dentro os gestos, sabes? Não... Passaste da formalização para a forma, para o entendimento muito mais concreto da abstração do que é aquilo que é a dança, não é? Sim, do que é sentir, do que é sentir o gesto, do que é ser atravessada por um gesto, do que é depois compreender como é que se move realmente. Pronto. Eu fazia o programa, eu fazia o que me mandavam. Claro. E ali começo a perceber, espera lá, a dança não é isto, a dança não é fazer o programa. É eu descobrir o programa, é eu sentir como fazer as coisas. Pronto. E este momento foi fundamental. Tanto é que depois, quando eu volto, eu penso que estou péssima, porque tenho uma perna muito mais fina que a outra, tinha de recuperar, e não. E estava... Eu não estava assim tão mal como eu achava que eu poderia estar. Ao contrário, houve ali uma altura que eu dei um salto realmente, depois também comecei a ter dança contemporânea, comecei a ter composição com Margarida Bettencourt, que também foi uma pessoa muito importante para mim naquela altura. E eu também me senti, enquanto aluna, valorizada, pronto, porque eu trazia a expressão, eu depois comecei a perceber o que era a interpretação. Então, houve assim, que se calhar tecnicamente, fisicamente, o meu corpo tinha algumas limitações, mas eu descobri outra maneira de trabalhar o corpo, e depois, claro, essa parte da composição atraiu uma parte da dança mais contemporânea. Também comecei a perceber que tinha ali matéria. E essa matéria depois deu-te outras portas de entrada, ou melhor, outras formas de ir um pouco mais além, não é? Porque depois do conservatório tu acabas por fazer outro percurso naquilo que é a formação da dança ou do movimento, porque agora falaste da questão de perceberes o que é só, não é só os gestos, não é? É muito mais, não é? Há outros programas que tu acabas por fazer, o PEPS, estás lá fora também, sais de Portugal, seja, estas coisas todas informaram-te e abriram ainda mais a curiosidade daquilo que é realmente o movimento para ti neste momento, não é? Sim. Podes só dar assim uma pincelada nesses pequenos percursos? Sim, posso. Eu depois do conservatório passei ainda pela Escola Superior de Dança, que também foi muito importante para fazer uma transição entre o Conservatório de Dança e o Fórum Dança, que senão teria sido um grande salto quântico. Sim, parar ao PEPS, que falaste do Fórum, portanto... O Fórum foi o PEPS, na altura dirigido pela Cristina Santos. Era um curso de 2 anos. Eu fui parar lá porque me foi dado um panfleto. Eu não conhecia o Fórum, eu não conhecia. No fim do conservatório a Margarida começa-me a falar um pouco, e as minhas colegas, da nova dança portuguesa, de alguns artistas da Bomba Suicida que também estavam ali perto, no Bairro Alto.
Pronto, eu começo a abrir o Filipe, a Tânia a Carvalho, Tânia, o Luís o Guerra. Luís Guerra. O Luís Guerra, que na verdade, nessa escolinha em Almada, eu sabia que ele tinha andado lá e sabia que tinha ido para o conservatório. Portanto, também era uma figura que habitava assim o meu imaginário. Portanto, eu começo realmente a ir ver alguns espetáculos destas pessoas. Mas depois, de facto, no Fórum Dança é que eu encontro artistas que estão a trabalhar naquele momento, não é? Que são artistas, não são só professores. E é onde eu acho que, por um lado, começo-me a perceber, não é? Ou seja, começo a ser pessoa. Sim. Porque até ali, não é? É isso, eu fazia a dança, mas e havia esta coisa do corpo ideal e do balé, mas aqui eu acho que no fórum eu começo a perceber quais é que são as minhas capacidades, não é? Onde é que eu posso ir buscar força, onde é que eu posso ir buscar potência em mim. E acho que os professores vão buscar muito isso. Eu começo a trabalhar improvisação, que era uma coisa que eu nunca tinha feito, composição. Estás vindo do conservatório, depois de teres visto aquelas miúdas aos 4 anos, depois do conservatório, formalização, vês alguém a improvisar o que é improvisar, não é? E que professor é que tu te lembras naquela altura do fórum e um pouco mais à frente que te acabaram por influenciar aquilo que tu dizes que foi encontraste um caminho como pessoa? Sim. Eu acho que houve muitos professores, pronto, espero. Houve, pronto, assim, dos portugueses foi muito importante o encontro com a Vera Mantero, com a Clara Andermatt, com o Francisco Camacho, com o João Fiadeiro. Era uma formação riquíssima, pronto, com o Miguel Pereira. Sim. Depois dos estrangeiros foi muito importante o encontro com a Meg Stewart, foi muito importante o encontro com a Deborah Hay, com a Lisa Nelson, com o Mark Tompkins. Portanto, nós tivemos mesmo, foi um luxo de uma formação, poder contactar com estes artistas e com o Luíque, tenho que falar do Luíque, porque o Luíque é a pessoa que depois me convida, depois do fórum, que foi um professor que eu devo dizer que no fórum ele é menos, não tem uma metodologia assim tão rígida, eu sei que ele improvisava muito nas suas aulas. Então eu lembro que na altura, nas aulas dele, eu fiquei curiosa, mas não me tinha assentado. Sim. E fiquei super curiosa e ele depois queria trabalhar comigo. Perguntaste, eu porquê, não é? Sim. Mas depois percebeste mais tarde? Sim. Depois percebi e não sei se quer já passar por aí. Não, mas o que é curioso aqui é que falas do Pepsi, e esse programa em específico foi importantíssimo, porque, ou seja, tu és de uma geração, que é a mesma geração que a minha, com um pouco a diferença de anos, e falamos de uma geração da nova dança portuguesa, anos 90, que está... Aqui já estamos nos 2000, sim, já estamos nos 2000. O Fórum Dança faço em 2008 e 2009. Exato, mas toda essa camada que tu nomeaste, riquíssima, que acaba por influenciar uma outra geração que aparece, que é esta que falamos, tu, né? E também no PEPS acabas por encontrar uma série de pessoas que fizeram esse programa que mais tarde acabam também a criar os seus próprios trabalhos. Portanto, é aqui uma parte historicamente interessante de assinalar, porque é um meio ponto, não é? E falaste de vários, não falaste da Vera, falaste da Meg Stewart, falaste do Luíque, e aliás, pelo menos 2 destes, 3, não é? Ou 2, acabaste por trabalhar com eles, o Luíque acaba por te convidar. E há esta coisa de tu nem pensavas que, ok, vou para fora de Portugal trabalhar e que também marca muito o teu percurso, não é? Em França. Sim. Deixa-me só dizer também uma coisa, que no fórum também foi muito importante os colegas. Sim, é exatamente isso. Era uma formação que tinha... pronto, eu era muito novinha quando fiz, tinha 21 anos, mas tinha colegas mais velhos, pessoas de nacionalidades muito distintas. E eu sinto, na verdade, eu digo, aprendi imenso com os professores, mas eu aprendi muito com os meus colegas, com as perguntas que eles faziam, com as observações, então devo dizer mesmo que também foi muito importante o grupo que eu tinha ali de pares. Pronto, foi também onde eu comecei a aprender o que era ver espetáculos, por exemplo. Eu não sabia, eu ia ver espetáculos, mas eu não tinha ferramentas de leitura, sabes? Pensamento crítico. Pronto, isso foi também super importante nessa formação. Mas pronto, então, depois do Fórum Dança, do PEPS, pronto, é isso, tem esse convite do Luíque para ir trabalhar com ele.
Também, na verdade, logo a seguir, há assim 3 coisas que acontecem. Tenho o convite para trabalhar com o LUIC, trabalho com a Sofia e com o Vítor, com a Sofia Dias e com o Vítor Roriz, logo a seguir ao curso. Certo. Também foi uma experiência de interpretação super importante para mim, super rica. E também começo logo a fazer trabalho de criação com uma das minhas colegas de trabalho, que era a Elizabeth Francisca. Portanto, há assim... Pronto, eu tenho de mesmo dizer que tenho tido muita sorte também nas oportunidades que aparecem. Mas tive assim logo esta possibilidade de trabalhar como intérprete, trabalhar como criadora. E pronto, e se quiseres que eu fale agora um bocadinho do LUIC... Então, do LUIC é um coreógrafo com quem eu acabo por fazer depois 3 peças. É uma pessoa que me influenciou muitíssimo na maneira de ver a dança. É com ele que eu percebo que a dança é um campo de investigação, em que eu percebo que o corpo, ou seja, que a dança não está confinada ao corpo, que a dança pode ser algo... Pode ser um fenómeno, pode ser uma força, pode ser algo que nos atravessa, algo a qual o corpo, de alguma maneira, pode estar poroso, né? E pode ser uma espécie de veículo. Isto muda muito a maneira de estar, não é? A figura, ou seja, o corpo humano não é o centro, a dança não está contida nele, o corpo humano é um veículo, manifesta, dá a ver esta... Por exemplo, isto para dizer que muda muito a maneira de observar e de percepcionar a dança. E de fazer e de estar, não é? Sim. Isto ou seja, não é só físico, não é só um trabalho de considerar assim a arte, ou a dança, desculpa. Também quase uma ética, não é? Pronto. E eu acho que com o LUIC eu começo a perceber que realmente a dança é um campo, é um território de investigação gigante, é um campo de estudo que me fala de como estar no mundo, sabes? Pronto. E começa-me a dar também uma certa ética, uma visão, um imaginário. Ele também é uma pessoa que fala muito do imaginário. Então o encontro com ele foi mesmo muito, muito importante para mim, assim... para assentar alguns pilares. Pronto, e é isso. Eu depois acabo por fazer 3 peças. Na verdade, agora estamos a trabalhar num projeto agora para 2027. Vamos voltar a trabalhar juntos. Tivemos aqui um período, um interregno. Ok. Com o LUIC. Com o LUIC. Agora em co-criação, que também acho que vai ser super... Estou super curiosa. Sim. Sim, depois acaba por acontecer isto, não é? Mencionaste há pouco que tu trabalhas com a Elizabeth Francisca, não é? E não foi o único, não é? Porque... Com a Elizabeth Francisca nós acabámos também por fazer duas peças. Sim, fizeram 2 peças. Ao bocado falavas da Vera, e o que é também bonito de ver, apesar de dizeres que sim, claro, estás grata e com sorte no teu percurso, mas é bonito de ver também como é que tudo se foi cozendo, não é? Falas agora, assim, em primeira mão dessa situação com a LUIC, mas, ou seja, de intérprete a colaborador, de colaborador a co-criador, uma compreensão de uma linguagem que vem de alguém que te dá a ver de uma forma diferente aquilo que à partida era uma formalização de um corpo, não é? Uma execução. E a Teresa, que és tu, acaba por dar estes saltos todos, não é? Sim. Ou seja, é um percurso bastante particular, pelo menos no panorama da dança contemporânea em Portugal desta geração. E é interessante ver isso, porque há uma coisa que tu dizes que é percebes que o corpo tem esta mensagem transformativa de dar a ver, não é? E falaste da investigação também, ou seja, já aí, de alguma forma, aquilo o sítio onde estás, gostava que falasse um pouco também desse lado daquilo que assumes realmente como uma investigação, já aí estavam um pouco dessa semente de um corpo que é veículo e há outras formas do corpo se manifestar que não é somente esta execução. Consegues dar-nos assim uma portinha para aquilo que é essa investigação em relação ao corpo e o dar a ver, como falavas? Eu acho que essa parte que eu falo mais de investigação é uma coisa muito mais recente. Sim.
sim. Eu acho que há ali um período grande em que eu faço, faço estas peças com a Francisca, não sei se com a Elizabeth Francisca. Faço também um trabalho grande também com o Filipe Pereira. Sim. E eu acho que não sei se queres que eu fale um pouquinho dessas ou se passo já para a frente, como eu quiser. Sim, podes. Sim, eu acho que é importante mencionar, dar uma imagenzinha, ou seja, destes trabalhos que agora falaste, são importantes. Pronto, eu acho que com a Elizabeth Francisca nós vinhamos cheias daquele curso do Fórum Dança, porque a Elizabeth também fez, a Elizabeth Francisca também fez comigo. Então nós vimos muito influenciadas pelo trabalho da Meg Stewart, com os estados emocionais. E então foi muito usámos essas duas peças que fizemos, Leva a Mão que eu levo o braço e Um Espanto que não se espera, para pôr em marcha, para experimentar o que é que era tudo isso que trouxemos do curso. E acho que são duas peças em que também há assim uma qualidade plástica também muito... A cenografia, os objetos que nós usamos acabam por se transformar em cena, os nossos próprios corpos também. Estávamos muito interessadas nessa questão dos corpos, nos estados emocionais, na possibilidade dos corpos se transformarem. Também muito interessadas numa certa ironia, num certo humor. Acho que logo nesse início há muito humor também nos trabalhos. Sim, eu diria isto do trabalho com a Elizabeth Francisca. Acho também muito à procura do que é esta figura do dueto, as duas. E depois, mais tarde, também encontro o Filipe Pereira, que na verdade trabalha comigo nesta peça da Sofia e do Vítor que eu mencionei. Portanto, são afinidades que se vão e encontros que se vão fazendo e continuidades de amizades e de encontros artísticos que se vão fazendo de forma natural. E com o Filipe fazemos duas peças, na verdade 3, uma mais pequenina. Fazemos O Que Fica do Que Passa, que começa por ser um solo acompanhado, em que eu convido o Filipe para fazer a parte da cenografia e da luz, mas o cenário, a luz ganha tanta importância na peça que acabamos por co-criar essa peça. Essa é uma peça muito mais sensorial, estávamos muito interessados no poder do encantamento com os materiais, da luz, da cenografia. Depois fazemos uma outra peça que é Nova Criação, em que aí foi uma peça que de alguma maneira nós fomos também um casal numa certa altura e nessa altura tínhamos terminado a nossa relação, então estávamos à procura do que é que podia ser esta nova criação, tanto em projeto artístico, em peça, como podia ser a nossa própria relação. Que é um desafio também. Que é um grande desafio. E como colaborar já estando separados. Então era muito uma peça sobre como colaborar, como estar junto. Nós depois nessa peça criamos todo um dispositivo cênico também, em que... Olha, partimos de uma prática também da Meg Stewart. Esta Meg Stewart está muito aqui hoje. She's present. She's present. Então temos atualizamos, fazemos uma prática da Meg Stewart todos os dias, que filmamos e depois temos acesso ao passado dessa prática. Então há uma reatualização e há todo um dispositivo de memória e portanto, na verdade nós dizíamos como criar algo novo, mas sem perder o passado, não é? Olhar para o passado para perceber o futuro, havia muito esse tipo de ideias. Continua também esse trabalho muito plástico, cenográfico, em que os elementos, ou seja, o corpo humano, a dança, não é o centro de todo das peças, é uma confluência de vários elementos. Isto para dizer que, já há assim uma vontade de um trabalho mais multidisciplinar também, que acho que também tem estado bastante presente. No teu trabalho, sim. Depois fazemos uma peça muito curtinha que é o Letting Nature Take Over Us Again, em que usamos umas plantas. Isto para chegar a dizer que à parte da investigação, não é? Sim. Então, essa peça com o Filipe foi muito difícil de fazer, por toda essa questão pessoal que também estava a acontecer. Eu também começo a perceber que tenho mesmo muita dificuldade em fazer peças, em criar. Então há uma vontade de cuidar desse lugar da criação. Sim. Logo a seguir a esse projeto, eu tenho vontade de não fazer peças necessariamente espetáculos. Enquanto criadora, eu como intérprete continuo a fazer peças com diferentes coreógrafos e tenho muito prazer
em ser este corpo que não é, põe em corpo a visão dos coreógrafos. Eu sou fico muito contente de fazer esse tipo de trabalho. E Mas nota-se, enquanto... não, mas aquilo que Uhum. sinto quando te vejo em palco, se posso fazer aqui um parênteses, Ok. é Uhum. um dos personagens, entre aspas, ou és um dos personagens que quando está em palco como intérprete, entre aspas, nota-se o prazer de total entrega àquele material que está a ser manifestado. Mas isso sempre, Uhum. Sim, sempre que te sim. vi nesse papel é muito particular. E tem a ver com aquilo que vais falar um pouco agora, que é da investigação. Acho que tem muito a ver Certo, com sim, isso. sim, sim. Também dizer-te que estas peças que fiz com a Elizabeth Francisca, com o Filipe, eu acho que eu estou sempre a trabalhar muito o lugar do intérprete também. São peças em que, sim, eu acho que os materiais em si, eu acho que os materiais são fortes pela interpretação, na verdade. Portanto, eu acho que isso está lá sempre também muito presente. Mas então, em 2017, há ali uma altura em que eu tenho vontade de criar outro tipo de objetos que não são necessariamente espetáculos. E então começo a ter uns diálogos com a Sara Anjo. Passar. Sim. Começamos a ter uns encontros nos jardins de Lisboa e temos assim um fascínio por baralhos e por tarôs. Sim. Não que eu não sou muito... sei lá, não sou muito mística, Das práticas do oculto. Sim, exato, não sou muito das práticas do oculto. Mas há algo que me interessa nesse imaginário dos oráculos, o lado simbólico, esta ligação com um lado mais intuitivo, todo o trabalho das leituras também, como é que a gente lê uma mesma coisa, duas pessoas podem ter uma leitura completamente diferente. Então nós juntamos e temos vontade de criar um baralho. O início foi, nós temos vontade de criar um baralho de cartas. E a partir dessa vontade começámos a imaginar uma metodologia que nós, pronto, que depois tem muito a ver com considerar o corpo como oráculo. Certo. Portanto, apesar de queremos fazer um objeto que é um baralho, nós, na verdade, o oracular, não, tentamos que não seja como nos processos divinatórios Sim. normais, em que há um objeto exterior ao corpo, tentamos que o corpo seja ele próprio o lugar do oráculo. É o corpo que tem as perguntas, né, existenciais, mas também considerar que ele também tem as respostas. Pronto. Certo. Como tradutor, veículo. Exatamente. Quase uma caixa de ferramentas desse processo adivinhatório, não é? Sim, sim. Ou seja, que é um trabalho na verdade, este trabalho do oráculo é um ganhar consciência do que é que são as nossas perguntas, que nós estamos sempre cheios de perguntas, mas também deixar que elas se revelem, não é? Mas também descobrimos estas respostas que nunca são respostas definitivas, nem muito certeiras, mas são mais pontos de vista, aberturas, perspectivas sobre essas perguntas. Pronto. E então, na verdade, eu acho que este projeto do oráculo, ele acaba por também se tornar uma peça, mas ele, para mim, tem sido muito basilar para eu começar a investigar esta possibilidade de o trabalho na dança, com o movimento, com esta prática também muito transdisciplinária, poder ser para trabalhar uma certa interioridade, para trabalhar uma maneira destas práticas nos poderem ajudar a revelar coisas, para trabalhar algo que é de um campo mais terapêutico, apesar de eu não lhe querer chamar muitas vezes isso, mas acaba por ser, são práticas de autoconhecimento, de autorreflexão. Permitem uma revelação para depois disputar possíveis Exatamente. respostas a essas perguntas. E como é que essas práticas, essas práticas e essas curiosidades se multiplicaram? Falaste agora do teu trabalho com a Sara, o oráculo, a oracularidade dos tarôs e o corpo como veículo, mas não querendo correr nem saltar, sei que isso depois multiplica-se um pouco mais em outras vertentes investigativas, até mesmo com outros colaboradores, não é? Exatamente, sim. Então, pronto, com a Sara nós continuamos na verdade, este campo de investigação do oracular. Temos vontade até agora de explorar mais laboratórios, performances também em torno desta temática do oráculo.
E isso inaugura para mim duas coisas. Pronto, eu começo a fazer um trabalho de workshop que tem a ver com estados de atenção e cuidado através da prática performativa, que é uma prática que eu, pronto, tento fazer, em que justamente... pronto, e falo já do outro projeto e depois tento falar. Portanto, o outro projeto é o RA, Sim. a prática artística enquanto ferramenta de transformação, que este é um projeto em que, enquanto que nos workshops há um trabalho grupal, aqui há um trabalho individual, em que eu convido o público a vir ao estúdio e eu faço uma espécie de um consultório performativo. Pronto, isto vem de duas vontades. Por um lado, é isso, eu estava um pouco com essa dificuldade de às vezes criar espetáculos, porque também sinto que, ou estava a ter necessidade, isto já são projetos mais recentes, portanto já são o RA comecei em 2024, a necessidade de que aquilo que eu faço tenha algo, que eu sinta o impacto nas pessoas, e muitas vezes nos espetáculos parece que esse impacto é menos palpável, pronto. Então comecei a ter necessidade de fazer projetos em que estou em proximidade com o público, em que há um encontro, há uma troca direta com o público. E por outro lado, uma vontade muito grande de poder partilhar práticas que vêm deste trabalho nas artes performativas, que eu acho que são práticas que, pronto, na minha experiência, que de alguma maneira são potencializadoras das capacidades humanas, no geral. Assim, Podes dar assim um exemplo? Sim. Ou seja, nós muitas vezes neste trabalho de improvisação, de composição, muitas vezes podemos entrar em estados, não é? Em estados emocionais, ou práticas, sei lá, pôr o corpo a mexer, ou pôr o corpo a vibrar em conjunto, ou práticas, ao contrário, de contemplação, de escuta, não é? De escuta interna, práticas de ancoragem no corpo, de consciencialização. Portanto, há assim uma série de trabalho com a imaginação, trabalho não é que o oráculo também é muito isso, imaginação e fabulação. Há uma série de, não é? Acho que há mesmo uma série de vertentes que trabalham estas várias capacidades humanas. E eu tinha muita vontade de poder transmitir estas coisas, né? A pessoas comuns, não necessariamente podem ser bailarinos, pessoas das artes, mas também, e sobretudo agora mais, ter vontade de poder transmitir a pessoas que se calhar não têm tanto acesso às artes ou não têm tanta relação com o corpo, porque também é isso que vou observando, não é? Este corte ou esta dificuldade em sentir o corpo, em estar no corpo. E eu acho que do meu trabalho, não quero parecer arrogante, mas acho que há uma bagagem grande já pronto, eu trabalhei com muitas pessoas, e acho que vou acumulando no meu bolsinho uma série de práticas e ferramentas que eu tenho mesmo muita vontade de poder facilitar e de poder partilhar, e então eu acho que é isso, acho que agora estou um bocadinho nessa fase também da criação artística poder passar por aí, por criarmos em conjunto um encontro em que pode ser um encontro transformador no sentido de poder vir a revelar coisas que se calhar estão menos conscientes, né? Esse trabalho também muito mais de ir ao inconsciente, de ir às intuições, às sensações, e as reações das pessoas que tu convidas ou para o estúdio ou para as práticas mais em coletivo, que tipo de reações vens recolhendo? Sim, eu sinto muito a necessidade deste tipo de trabalho, sabes? De ter ali aquele espaço, aquele tempo só para escutar, só para perceber o que é que está a acontecer. Isto digo estas pessoas e digo eu também, ou seja, eu muitas vezes, né, uma pessoa está nesta azáfama dos trabalhos, da vida, pronto, ter ali aquele tempo em que, ok, o que é que eu estou a sentir agora? O que é que me está a atravessar neste momento? O que é que eu desejo realmente? O que é que eu não quero? O que é que... Poder ter esse tempo de autorreflexão, parece que há muita necessidade desse trabalho de escuta
E depois é isso, depois nós fazemos estas práticas ou fazemos às vezes também trabalho de desenho, e perceber que através destas práticas essas perguntas, essas questões vão se metabolizando de alguma maneira através do corpo. E acho que isso tem um grande impacto, na verdade. E pronto, e a reação é, ok, eu aqui tenho uma reação, eu aqui sinto as pessoas pois, a terem às vezes, esses momentos De ha. de ha, exatamente, o projeto chama-se ha, exatamente por isso. Sim. Porque eu sinto-as ávidas de poder. Pois também são também momentos de partilha íntima, não é? Há coisas de uma maneira mágica, as pessoas facilmente partilham as suas vulnerabilidades porque sentem que estão num espaço seguro. Eu acho que também é muito importante. Eu tenho ficado fascinada com este lugar do estúdio, porque é um lugar protegido, não é? De alguma maneira, porque pronto, há ali há um cuidado, não é? Na ética e na maneira de estar em conjunto, mas é um lugar de muita liberdade ao mesmo tempo. Certo. Portanto, eu acho que essa mistura de poder ser um lugar seguro e de muita liberdade e de encontro, não é? Porque também há esta coisa da necessidade de encontrar com o outro ao vivo, né? No presencial. E eu acho que esses lugares também ajudam as pessoas a ter esses lugares, porque depois também esta coisa que eu acho que também me fascina muito e que acho que também às vezes depois também transparece para as peças, que é poder viver coisas fora da vida cotidiana, não é? É um espaço em que o imaginário está solto, em que podemos ser coisas e fazer coisas que não faríamos na nossa vida de todos os dias. E a arte poder proporcionar esses lugares, eu acho que é das coisas mais incríveis também. Pronto. E achas que ou seja, percebeste, ou o teu percurso transformou-te, levou-te quase a um lugar de início, não é? A Teresa que olhou para aquela sala das meninas de 4 anos a fazer alguma coisa. No sentido em que o corpo pode-se permitir a ser corpo e ser mais do que aquilo que o corpo aparentemente parece ser, ou seja, nesta formalidade ou do cumprimento da vida diária das 9 às 5, ou entre vários trabalhos e múltiplos trabalhos, ou pagar contas, ou entre transportes, e esse lugar seguro do estúdio que falas, do estúdio, ou um lugar outro que não é o teatro, não é? Ou seja, que não tem esta espetacularidade toda. Ou seja, o público não está, não é obrigado a participar, ou não está presente só com o observador. Achas que isso, de certa forma, também, não quero usar a palavra permitir, porque é completamente conservadora e também um bocado ditatorial, permitir ao público mas também dá a mão ao outro, no sentido que quando for ver uma peça, se calhar vai ver de uma forma diferente, porque passou por aquela experiência. Passou por essa experiência. Sentes que... Talvez, não sei ainda, mas confio que essas experiências, depois, de alguma maneira, transformam realmente algo. Sim. Não sei se depois são as mesmas pessoas que vão ver espetáculos, claro. não sei. Mas é realmente uma experiência diferente de estar num teatro, que eu também acho que é um lugar incrível, a possibilidade de estarmos juntos num teatro com corpos que estão ali à nossa frente, vivos, não é? E nós estarmos ali uma comunidade de pessoas a ver a mesma coisa, acho que também é um lugar incrível. Um espaço que é também mantido, ou tem de ter uma manutenção muito grande, não é? Porque é todo uma massa de pessoas que mantém aquele espaço para que naquele momento estejamos todos como espectadores e como intérpretes para ver alguma coisa acontecer. Sim. Ou seja, eu agora estou a fazer mais este tipo de trabalho porque é onde eu me sinto mais capaz e com mais desejo de estar neste momento, mas pronto, isto não quer dizer que continuo muito interessada também em trabalhar em teatros, mas tenho mais dificuldade com esse lugar de visibilidade, esse lugar de autoral, ok, as pessoas vêm ver algo,
que eu venho pôr em palco e porque é que venho ver algo que eu ponho em palco. Pronto, tenho mais questões, tenho mais dificuldade, coloca-me mais perguntas que eu ainda não sei responder, pronto, mas acho que talvez estou tenhas num de trazer processo. essas perguntas para o palco tu mesma, Sim, perguntando-te através do outro, como um sim. exercício. E falavas que estás mais neste lugar, então, e mais neste lugar de prática e de encontros, a tal pergunta derradeira, não é? Depois desta viagem toda, não é derradeira, mas sim, mas o que é que estás a fazer neste momento? Ou seja, que Uhum. projetos tens nas mãos? Há pouco falavas deste trabalho de práticas e de partilha de ferramentas. Falaste da Sara Anjo, também falaste de outros criadores com quem tens colaborado, passaste de intérprete para uma intimidade e uma afinidade muito grande, como a Vera, como a Luíca e outros mais. Falaste do Filipe, falaste da Elizabeth, do David Marques também, Sim, com quem estás também em estou. diálogo muito próximo. Sim. O que é que tens em mãos neste momento, Então, neste além de momento. estar aqui comigo? Então, neste momento, como já falei do projeto RA, para o ano vou continuar a desenvolver esse projeto nesse formato de encontros de 1 para 1, em que é este consultório performativo, pronto, em que eu convido as pessoas a virem ter comigo ao estúdio, a fazerem esse trabalho de autoconsciência, em que eu depois proponho uma prática para nós trabalharmos algo que a pessoa traz. Depois há um trabalho também de registro da experiência, de ancoragem. Pronto, esse vou continuar a fazer. Depois há esta vontade de continuar este projeto com a Sara, mais num formato de laboratório performance. E depois há outro projeto que comecei também o ano passado, em 2024, justamente com o David Marques, que se chama Fazer, Falar ou Fazer. Exato. Que é Fazer, Falar ou Fazer, dispositivos para criar discurso sobre práticas artísticas, que vem muito de uma vontade de querer que o nosso trabalho enquanto artistas da dança tenha um lugar para se inscrever, e que haja oportunidade para os artistas poderem refletir sobre o seu trabalho, terem tempo de digestão, lá está, eu falava dessa azáfama, muitas vezes passamos projetos para projetos, mas não há tempo de reflexão, e também fazê-lo também numa proximidade com o público. Portanto, isto basicamente é um trabalho em que nós estamos a criar dispositivos, situações performativas de escuta e de fala, em que convidamos artistas para ativar estes diferentes dispositivos, e eles vêm falar do seu fazer. Pronto, e aqui o fazer artístico também dizer que é... Eu há bocado não falei quando perguntaste na apresentação, mas muito do nosso trabalho também é produção, também é muita organização, então este fazer artístico que tem muitas vezes tem essas vertentes todas, né? Pode ser também só interpretação ou só criação, mas pronto, muitas vezes também é um conjunto de várias... É uma casa com vários escritórios, Exatamente, não é? uma casa com muitos escritórios, uma cabeça com muitos departamentos. Certo. Então, falar dessa maneira mais integrada do nosso trabalho, e poder, portanto, não tanto falar sobre uma peça em específico, mas tentar ter uma visão um bocadinho mais ampliada sobre o trabalho, e poder ser mesmo um lugar para os artistas pensarem sobre o seu trabalho, pensarem sobre o que andam a fazer, pensarem sobre o que os motiva a fazer coisas. E pronto, e depois o público também está muito perto, portanto, as situações são ativadas tanto pelos artistas como pelo público. E pronto, é um projeto que nós vamos agora também continuar, fazer para o ano. Para o ano vai haver uma edição particular com artistas de Moçambique, mas nós queremos continuar a fazer este trabalho. Isto também e dizia-te para inscrever o trabalho, porque depois, quando fizermos algumas edições, nós queríamos também poder publicar algumas destas... Um documento, sim, algumas destas edições. Isto também pela falta em Portugal de registro, de lugares em que o trabalho artístico se possa inscrever, e também pela crença... Ai, estou a tocar no microfone. Pela crença de que o nosso trabalho tem um saber inerente, que eu acho que devia ser mais valorizado nesta sociedade, neste mundo. Então é assim um bocadinho, é o meu lado ativista de dizer, vamos olhar para o que os artistas andam a fazer e para o que andam a pensar,
Não é que os artistas sejam mais que as outras pessoas da sociedade, obviamente, mas a arte é tão pouco valorizada A no arte é uma geral. profissão e é uma função que se inscreve na comunidade e nas várias camadas daquilo que é uma sociedade, não é? É tão Sim, importante como a educação, como a saúde, como a habitação. completamente. Sim, sim. Serve de formas diferentes, entre aspas, mas tem uma função muito grande e necessita desse registro para que outros também possam acessar aquilo que Exatamente. vão observar ou vão ver e experienciar aquilo que em genérico se fala em entretenimento, não é? E do prazer e do lazer, mas no fundo é todo um percurso, como tu falas, de várias camadas. E acho que isso é muito importante. Pronto, Sim. também servem estes pequenos encontros para que isso também se possa acontecer e acho que o vosso trabalho é importantíssimo que tenha esse futuro também de registro escrito, não é? Sim. Tu há pouco falaste em 2027, o LUIC, mas como é que a Teresa, daqui a 5 anos, estarás ainda nesta investigação? Estarás a viver em Marte, a dar O que é que eu aulas? estarei a fazer? Assim, de Vamos. repente, o que é Exato. que te passa? Porque também é uma das coisas que é um pouco difícil. Não é difícil, é complexo. Neste enquadramento que falas das artes, daqui a 5 anos estás a fazer, a não ser que tenhas uma coprodução, entre aspas, mas sim. Eu acho que estou a lançar assim agora algumas sementes do que é que eu gostava de fazer, se calhar daqui a 5 anos. Pronto, eu acho que falei aqui deste trabalho de usar as práticas que eu fiz e que venho fazer nas artes performativas para, lá está, transmitir a outras pessoas que estão mais longe das artes. Então acho que tenho assim um bocadinho de vontade de perceber como é que eu posso chegar a essas outras pessoas, como é que aquilo que eu faço pode ser útil mesmo assim, útil para essas pessoas. Tenho um bocadinho de vontade, é isso, portanto, se calhar não sei se são projetos que vão ser entre o artístico e o social, não sei, tenho um bocadinho de vontade de investigar esse caminho. Ou seja, é isso, de partilhar tanto exercícios somáticos, esse trabalho mais também com a criatividade, com as artes, com a transdisciplinariedade. Eu imagino mesmo assim também a continuar a fazer peças, e seja como intérprete, seja como criadora. Acho que há em mim sempre uma vontade assim de experimentar outros formatos. Portanto, se calhar, não sei se vou encontrar aí um lugar entre o teatro e o estúdio. Não sei, um híbrido qualquer. Tenho muita vontade de fazer trabalho em continuidade, sabes? Pronto, porque de alguma maneira o trabalho é muito fragmentado, então tenho muita vontade de. O que é que seria fazer um trabalho em continuidade? Entendo perfeitamente. Sim. Então, não sei o que é, Claro. se é esse trabalho de grupo e de individual, se é. Não sei, pronto. Mas acho que isso é uma grande vontade de ter mais continuidade, mais consequência nas coisas, mais ver a evolução das coisas de uma maneira um bocadinho mais sequenciada no tempo. E não por falar sei. em continuidade, Conte-me. por falar em continuidade, o que é que tu dirias, assim, em modo de quase de fecho, Ok. a quem está a começar ou a pensar começar este percurso que nós dizemos que é o percurso na dança ou na performance? O que é que dirias? Assim, vai, continua. Ou inicia. Sim. Em 3, 4 palavras, o que se ocorre? Eu acho que é muito importante estar aberto, estar curioso por qualquer coisa. Acho que é muito importante ver espetáculos, ver museus, ver filmes, ver banda desenhada, ver fotografia, né, ler livros. Acho que estar aberto, assim, o conselho é estar aberto e estar curioso por qualquer coisa e fazê-lo isso e ter alguém depois com quem conversar, sabes? Ter alguém com quem falar sobre as coisas, falar sobre, olha, eu quando vi aquilo senti isto, ou sim, ter alguém com quem poder falar, compartilhar, pensar, né? Ir mais longe naquilo que foi a recepção dessas várias
assim, dessas várias fontes de Experiências. experiências, de conhecimento, e estar assim disponível para ver, sim, descobrir coisas. Sim, acho que sim. Teresa, muito, muito, muito grata Obrigada. por este momento. Também, muito obrigada por este projeto também existir. Acho que também se inscreve na parte da necessidade de inscrever o nosso trabalho. Agradecemos também a ouvir sim. essa pequena prenda aqui no final deste encontro. Sim. E ficamos com esta indicação importante de manter-nos curiosos e acompanhados. Grata e até à próxima.